Sobre o genocídio, a questão dos Estados Unidos, né? O genocídio indígena nos Estados Unidos. Primeira coisa que a gente tem que dizer, né? E isso é importante porque as coisas têm que ser pensadas de uma maneira concreta. O genocídio do índio dos Estados Unidos, que aparece nos filmes, né? Que é onde o pessoal... Porque teve mais de uma etapa de genocídios, digamos assim. Se é que a gente pode chamar também isso daí de genocídio no sentido emocional que a palavra tem hoje. Quando os primeiros colonizadores chegaram, né, eles tiveram um enfrentamento com os índios e tiveram também alianças com os índios, que acontece em todos os lugares. Isso se deu no norte dos Estados Unidos, nos estados do norte, né? Tem até essas histórias assim semi-mitológicas, né? A história da Pocahontas, né? Da Ação de Graças, essa coisa toda. Que selou a aliança entre os colonizadores, aí, os europeus e os índios. Né? Isso é uma coisa, um processo natural, não foi um processo também exclusivo de exterminação dos índios. Né? E o processo de tipo colonial, no primeiro momento, em toda a América, né, ele foi um processo onde houve um enfrentamento muito grande entre os europeus e os índios. Os europeus chegaram aqui, e isso aí acontecia muito com os índios na época, né? Algumas tribos indígenas acharam que era interessante se associar com os europeus, acharam que os europeus estavam contribuindo para a vida deles, se aliaram com os europeus. Essas tribos vão ser absorvidas pela cultura europeia, né? E outras tribos entraram em guerra. O que era uma coisa comum entre os próprios índios da época. Se os índios moravam num determinado lugar e aparecesse um outro índio migrando, aí ia dar guerra mesmo. Né? Lógico que acontece que os europeus eram, como é que se diz? Tecnologicamente superiores, né? Nesse princípio, nessa colonização americana original, que é um tipo de colonização específico. Né? Ela é impróprio, por exemplo, você comparar, como fazem os identitários, essa colonização do Brasil, do norte dos Estados Unidos, etc., de outros lugares, com a colonização, por exemplo, da Índia. Não é o mesmo processo. Né? A civilização, os grupos humanos que havia aqui, nos Estados Unidos, eles realmente não conseguiriam sobreviver porque eles não tinham organização social suficiente. Já na Índia, a colonização, embora ela tenha fornecido, né, aos habitantes uma série de novos recursos, progresso, etc. e tal, ela não extinguiu nem a população e nem mesmo a cultura. A cultura da Índia há uma continuidade entre o que havia antes e a hoje. São dois tipos diferentes de colonização, né, pela situação. Bom, a questão do índio norte-americano do filme de faroeste é um processo de expansão da população norte-americana no século XIX, quer dizer, não tem nada a ver com o século XVI, que é o Brasil, que é o norte dos Estados Unidos, para o oeste, onde eles encontraram determinadas tribos indígenas que viviam ali. Né? A superioridade material da civilização norte-americana em relação aos índios era totalmente esmagadora. Né? E os norte-americanos do século XIX já tinham um desenvolvimento suficiente para, digamos assim, tratar os índios de uma maneira muito mais humana. Né? No século XVI,
Nós temos que lembrar que o século XVI é uma população que está saindo da Idade Média, ou que está ainda na Idade Média. Digamos assim, nós estamos na fase de transição da Idade Média para o capitalismo. Então, quer dizer, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. É evidente, bom, foi um progresso a expansão do capitalismo norte-americano para o oeste, foi um progresso, lógico, porque se o capitalismo não evoluísse no oeste, o que queria ser lá? Um atraso total. O índio, quer queira, quer não, existe a ideologia de que você não pode, não deve falar que a civilização do outro é mais atrasada. Mas isso é bobagem. Não se sustenta, né? É uma ideia introduzida aí pelo estruturalismo, Lévi-Strauss e outros. Então, foi um progresso. Agora, a pergunta não é essa, se foi um progresso ou não. A pergunta é a seguinte: era necessário, digamos assim, era uma coisa inevitável, né, o massacre dos índios norte-americanos do século XIX? Aí nós somos obrigados a dizer que não. Né? Naquela época, na Europa, muita gente, sabendo do acontecimento, ia falar que aquilo lá era uma desumanidade. No século XVI, não. No século XVI era totalmente diferente. Bom, no próprio século XVI, houve quem falasse que o tratamento dos índios na América Espanhola, né, tem um livro famoso do Bartolomeu de las Casas, era um tratamento muito cruel. Né? Os padres protegiam uma parte dos índios e tal. Mas, né, não são coisas equivalentes. Por exemplo, alguém questionou, falou assim, o PCO fala aí que do negócio e tal. E qual que seria a posição do PCO? General Custer ou Silks, que é uma referência, obviamente, tirada do Hollywood, né? É bem hollywoodiana essa referência. Embora tenha livros, óbvio, sobre o assunto, não ficaríamos de lado nenhum. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nós faríamos um movimento junto ao governo dos Estados Unidos para que os índios não fossem massacrados, porque não havia necessidade disso. É uma coisa bestial que eles fizeram ali, porque não tinha sentido nenhum. Agora, que o capitalismo teria que chegar ali, isso aí não há a menor dúvida. O mundo, a nossa concepção é que o mundo tem que andar para frente, não tem que andar para trás. Qualquer outra coisa é uma concepção reacionária. Quer dizer, o que significa reacionário? É a pessoa que quer fazer a história andar para trás.